Eu vivia a minha vida toda acordando de manhã, passando pelo dia, indo pra cama à noite. Eu acredito que isso que a maioria faz. Eu nunca tive um bom emprego, eu não conseguia me manter em nenhum emprego. Eu não era um bom empregado, eu fazia apenas o suficiente para não ser demitido, mas fui mandado embora várias vezes. Um dia eu conheci um homem chamado Race Stanford em Toronto, nessa mesma cidade onde eu morava na época. Então ele chegou pra mim e perguntou: por que você não muda a maneira como você está vivendo? E aquilo nunca havia passado pela minha cabeça que eu deveria mudar, na verdade. Eu não pensava sobre isso. Para falar a verdade, eu acredito que muitas pessoas pensam assim: 90% da população está totalmente perdida. E eu também estava. Eu ganhava US$ 4.000 por ano. E devia 6.000. Então, se eu pegasse o dinheiro que ganhasse e em 18 meses para pagar as minhas dívidas, eu ficaria no zero a zero. E eu não estava feliz. Ray Stanford, então, me fez outra pergunta. Por que você não muda os seus resultados? E eu respondi que isso nunca passou pela minha cabeça. Então ele perguntou: você leu alguma coisa? E eu disse que não posso ler, na verdade, eu podia ler, mas eu não o fazia. Então ele me deu esse livro, Quem Pensa Enriquece, escrito por Napoleon Hill. E o livro está caindo aos pedaços, absolutamente. Eu tenho lido todos os dias nos últimos 55 anos. E desde que comecei a ler esse livro, tudo na minha cabeça começou a mudar. Ele diz que aqui que você precisa decidir o que você quer. Bem, isso nunca havia passado pela minha cabeça antes. Eu acordava pela manhã e a única coisa que eu queria era me livrar das dívidas. Eu queria apenas passar por mais um dia. Imagina que você pegar uma caneta, sentar e escrever o que você deseja conseguir. Era algo que, pra mim, eu nunca havia passado pela minha mente. Mas foi isso que eu comecei a fazer. Então, eu falei com o Rei que eu gostaria de receber US$ 25.000 por mês. Era como uma pessoa normal falasse hoje em dia que quer ganhar US$ 1 milhão. Era algo muito distante para a minha realidade. Eu nem conhecia uma pessoa que ganhava US$ 25.000. Eu não acreditava nisso, mas ele falou pra mim: se você fizer exatamente o que eu estou falando, você pode ter tudo o que você quiser. Não só eu não acreditava, como eu não tinha nenhum motivo que me fizesse acreditar naquilo. No entanto, a maneira como ele falou, ele tinha tanta convicção que eu sabia que ele acreditava naquilo. Então ele falou pra mim: por que você não faz o que eu estou dizendo? O que você está dizendo e fazendo não está funcionando. E o que eu estou fazendo está. Ele era feliz, rico, saudável. Eu não sabia porque ele estava falando comigo. Mas algo dentro de mim dizia: por que você não faz isso que ele disse? Então resolvi dar uma chance. Eu não tinha nada a perder. E foi assim que tudo começou. Ele me deu o livro e falou: leia isso todos os dias. Ele me fez compreender que se eu lesse todos os dias esse livro, que apesar de ser bem grande para um cara como eu que não estava acostumado a ler, ele simplesmente falou para mim: comece a ler. Então, faça exatamente isso que eu estou dizendo. E o que o livro está dizendo? Depois disso, minha vida mudou completamente. Porque eu comecei a aplicar tudo que havia no livro. E não demorou muito. Eu sempre ando com um cartão dourado no bolso, sempre carreguei comigo. E eu guardei uma embalagem plástica. Tudo que estava escrito. Veja, quando você escreve algo, é como se você tivesse criado uma imagem em sua mente, com uma pintura feita com palavras. E essa imagem é impregnada em suas células do cérebro. E quando você toca algo, o seu sentido do tato é afetado, mandando uma mensagem para o seu sistema nervoso central, ativando essas células no seu cérebro, gerando a visualização da imagem em sua mente. Naquela época eu não sabia de nada disso, mas ele me fez escrever no cartão. Então eu anotei o objetivo que eu queria no cartão e guardei no meu bolso. E o que aconteceu foi que eu continuava lendo esse cartão, mas eu tratava isso como uma piada. Eu comecei a pensar em como fazer dinheiro. Agora, uma coisa que eu aprendi é que se o seu objetivo é se livrar das dívidas, você provavelmente ficará endividado para sempre. Porque é isso que você está pensando. Então, eu parei de pensar nessas dívidas e comecei a pensar em fazer dinheiro. E um dia eu escutei um cara falar: o mercado de limpeza dá muito dinheiro. Eu lembro que eu consegui US$ 980 emprestado. E isso não era muita coisa fácil assim para conseguir. Principalmente para mim. Ninguém queria me emprestar dinheiro. Nem eu teria emprestado para mim na época. Mas eu precisava dessa quantia para comprar alguns baldes e esfregões. E esse cara falou para mim: não limpe o chão para outra pessoa. Faça alguém limpar por você. E foi isso que eu comecei a fazer. Eu comecei com um escritório para limpar, então outro, depois outro e mais outro, e assim por diante. Apenas do primeiro ano eu consegui US$ 175.000 e em menos de 5 anos eu havia conseguido 1 milhão. E a minha empresa limpava escritórios em Toronto, Montreal, Boston, Cleveland, Atlanta, Londres, e eu abria cada vez mais unidades e contratava pessoas para trabalharem para mim. Por volta de 1900, William James disse: acredite, e sua crença vai criar
E você precisa acreditar. Se você não acreditar, isso não vai acontecer. Quando você acredita, não tem como desistir. Não importa o que aconteça, você não desiste. Desistir nunca é uma opção. As pessoas que desistem nunca acreditaram na ideia em nenhum momento. Veja, isso acontece em 3 níveis. No momento em que você pensa em algo, você criou intelectualmente. Quando você se envolve emocionalmente, você está no nível espiritual. Então, isso é expresso através do seu corpo. Seu corpo é apenas um instrumento da mente. Então, quando você realmente acredita em algo, você se conecta com aquilo. Isso faz muitas coisas acontecerem. Você está lidando com energia. Nós vivemos e pensamos em frequência. Quando você pensa em algo, você altera sua frequência de acordo com o seu pensamento. O simples fato de você conseguir visualizar é a prova que você precisa para saber que consegue realizar o que precisa fazer e eleva seu nível de consciência de acordo com a frequência daquilo que você deseja. Então, você vai atrair tudo aquilo que está naquela frequência. Para você que chegou até o final do vídeo, tem um presente. Eu criei esse canal com o objetivo de trazer você o conhecimento de grandes personalidades que construíram grandes coisas, mas todo mundo teve que começar de algum lugar. Então, eu sempre deixo livros na descrição e os recomendo para que você também possa ter o progresso que deseja na sua vida. Aproveite e clique no link da descrição. Até a próxima.